Olá, caríssimo professor, olá, caríssima professora, tudo bem com vocês? Que bom então, chegou o momento aí de orientar sobre as práticas sugeridas, as atividades aí no nosso componente de educação física, claro, comigo, professora Irislene aí, para nossa primeiríssima orientação didática, tudo bem? Então já vamos olhar aí no slide como que vai ser essa sequência, né, essas orientações aí, acompanha comigo. Olha só, estamos aí na aula número 1.3, né? 1.3 da unidade de número 1. E aí, profs, queridos, a nossa aula de número 1, ela falou basicamente sobre sedentarismo e comportamento sedentário, correto? Como que funciona, prof, essa questão da orientação didática, né? Então, nós temos aqui um bloco de aulas, todas as nossas aulas, quando eu falar assim, essa aula é uma aula completa, uma aula completinha. O que que significa? Que ela passa aí por esse bloco, por essa estrutura de 3 partes aqui importantes. No primeiro momento, na aula 1.1, sempre a finalização do último número, 1, 2 ou 3, no caso a 1.1, ela se refere aí ao que, Profires? Ela se refere à parte conceitual da aula, certo? Muito bem. Então, toda essa abordagem teórica inicial que eu faço aí com os nossos estudantes, com o seu auxílio, ela se refere aí a esse momento da 1.1. Tudo bem? Maravilha. No segundo momento, na aula 1.2, é o momento em que eu faço a revisão do que a gente trabalhou na primeira parte da aula, né? A parte de conteúdo, a parte teórica, e depois eu venho aí com a correção dos exercícios. Tudo bem? Maravilha, né? Isso aí. E na sequência, para finalizar, nós chegamos justamente nesse momento agora, que é o momento aí da prática do procedimental. E chega aí no momento da 1.3, por isso essa orientação para você, caríssimo professor. Tranquilo? E nessa orientação, o que que acontece? O momento que nós temos é de 35 minutos. 35 minutos para a gente poder fechar uma aula completa. Tá bom? Isso aí. E como que é essa estrutura, Profires? Olha só, então eu tenho no primeiro momento desses 35 minutos, eu tenho aí os 5 minutos iniciais para abordar aí com a nossa turma, com os nossos estudantes, esse momento aí contextual, trazer alguma indagação, trazer algum questionamento, né, contextualizar a aula, retornar alguma fala importante, fazer com que os nossos estudantes tragam algum questionamento, alguma pergunta, alguma coisa que ficou ali em aberto para esses 5 minutos iniciais. Então é a nossa primeira roda, né, a roda inicial. Na sequência, prof, eu tenho aí o momento mais aguardado, que é o que, Profires? Claro, é o momento aqui de conduzir aí as atividades, né? E você terá aí, para trabalhar com os nossos estudantes, dentro desses 35, vai retirar aí agora os 25 minutos. Nesses 25 minutos, nós vamos levar os nossos estudantes para a prática, né? Você irá conduzir as atividades, direcionar, e eles vão poder vivenciar esse momento e fazer a conexão, né, do que foi trabalhado em aula, da temática trabalhada em aula. Logo na sequência, fizemos a prática, nós vamos caminhar aí para o final. E nesse final, chega aí como o nome já diz, a roda final, que soma-se aí mais 5 minutos para a gente fechar essa aula, onde nós faremos aí um trabalho de reflexão, né, de talvez possibilidade de mais questionamentos, de respostas, né, de perguntas que surgiram aqui no início, a gente pode trazer também para cá. Tudo bem? Nesse momento, essa é a nossa estrutura principal e você vai ver isso ao longo de todas as orientações. Sempre esse momento ele vai se repetir, né, para reforçar aí quando a gente tem essa estrutura de uma aula completa, que tem esse momento de prática maior aí com o grupo, tudo bem? Lembrando que em todas as aulas nós temos aí, lá perto do final, 5 minutinhos para a gente fazer o momento exercite-se mais. Nesse momento do exercite-se mais, prof,
Nós iremos aí fazer, eu trago aí sugestões de serem realizadas dentro de sala, enquanto está acontecendo ali a aula. Aquela pausa dos 5 minutos ou 10 minutos, né, para continuar a aula, aquele momento ali eu proponho ali alguma atividade possível de ser feita em sala. Essa daqui, se por algum motivo, alguma circunstância não for possível ser realizado dentro de sala, que é o ideal, dentro do espaço escolar, né? Melhor dizendo, numa quadra, debaixo de uma árvore, no campo, na floresta, onde for a sugestão da aula, o estudante ele vai poder se utilizar dessa mesma estrutura da aula, né, dessa mesma orientação, para fazer em casa, com seus familiares, com seus amigos, tá bom? Então, fica aí a dica. Não foi possível realizar em sala, a atividade é transferida para casa, mas o ideal é que ele vivencie, tá? E aí a gente vai fazendo as adaptações conforme for a realidade aí da escola que você se encontra, tá bom? Isso aí. E eu conto contigo já desde a primeira aula, hein? Para essa estrutura dessa aula, dessa orientação, nós passamos aqui pelas abordagens. Abordagem conceitual, abordagem procedimental e abordagem atitudinal. Tá? Então, sempre vai ter essa estrutura para complementar e fechar os conhecimentos e aprendizagem dos nossos estudantes. Tudo bem? Maravilha! Nessa sequência, prof, é importante frisar, e aí eu trago em cada ponto, cada momento aí que a gente faz essas divisões aí da aula, a gente precisa trabalhar aí os pilares da educação. E aí, para reforçar para você e dizer para você que os pilares são 4, né? Muito importantes para a gente trabalhar toda essa autonomia do nosso estudante, nesse processo de aprendizagem. Que é o quê? O aprender a conhecer, está muito interligado lá no início da nossa aula. O aprender a fazer, tá? E conviver, então é o momento de prática mesmo em si, e o aprender a ser, que é quando ele leva todos esses conteúdos, todas essas abordagens, essas temáticas que foram trabalhadas aqui nas nossas aulas para a vida dele. Você percebe que há uma mudança. Ah, prof, no início das aulas eu não fazia exercício, comecei a fazer. Ah, prof, eu já organizei um espaço na minha casa, ou nós fizemos um projeto aqui na escola maravilhoso, onde envolvia vários estudantes, várias turmas, né, que poderiam realizar práticas corporais com bastante significado, e temos observado que a saúde melhorou, e temos observado que melhorou a qualidade de vida. Então, nesse sentido, né, do aprender a ser. E aí a gente conversa mais ao longo das nossas orientações, tudo bem? Maravilha. Vou pedir para o meu diretor para ele abrir aqui esse slide maravilhoso, para a gente poder ter aí noção dos materiais que são sugeridos para essa aula. Eu falo para você, prof, que eu trago a sugestão, né? Você vai ver a possibilidade, você vai sugerir, você vai trazer para os nossos estudantes. Então, a proposta para essa aula de hoje é utilizar os seguintes materiais didáticos. Cartões com exemplos de atividade diárias, tá? Como, por exemplo, subir escada, caminhada até a escola, jogar bola no intervalo e etc. Então, vai ter várias propostas, né, sugestão aí de que eles possam até produzir em aula mesmo esses cartões ou fazer recortes de imagens, o que ficar melhor aí no contexto da sua turma, tá bom? Tem turmas que têm mais facilidade para a produção de materiais, tem turmas que têm mais facilidade para acesso a materiais e tem turmas que é totalmente o oposto do que eu mencionei agora. Né? Então, dentro das condições e possibilidades, a gente vai fazendo as adaptações. Também podemos utilizar cartões com instruções de exercícios, tá bom? Como que se faz aí agachamentos, prancha, corrida no lugar, alongamento. Podemos utilizar um computador ou até mesmo um projetor. Utilizar cones ou fitas para que possa demarcar aí todo o espaço. Utilizar cronômetro, uma música, né? A música é sempre muito bem-vinda, né? A música, como ela é opcional, pequenos pesos
E aí, quando eu falo de pequenos pesos, sempre que eu falar de pequenos pesos ao longo das orientações, podem ser garrafinhas de água, tá? Garrafinhas de 500 ml, garrafinhas maiores, né? Objetos ou cargas que tem aí no espaço do nosso estudante. Também podemos utilizar quadro branco, giz digital, quiz, aliás, giz não, quiz digital, poder utilizar algumas plataformas, alguns aplicativos, algumas interações, como por exemplo a utilização do Kahoot, tá? Utilizar também sempre roupas leves e de preferência tênis. Se dentro do contexto em que os nossos estudantes estão inseridos não houver essa possibilidade, recomenda-se que seja um calçado confortável ou até mesmo, dependendo da prática, dependendo das atividades, ele faça até descalço, mas aí é preciso observar se o local onde vai acontecer as atividades é um local seguro, né? Quando eu falo seguro, é que não haja risco de nenhum tipo de acidente, seja um piso plano, né? Um solo plano. Também podemos utilizar aí como espaço físico a quadra ou um espaço aberto. Esse espaço aberto pode ser na escola ou pode ser também na casa ou nas proximidades também da casa do estudante ou da escola. Tudo bem? Importante, prof, e aí eu sempre trago aqui essas imagens em vermelho para te dizer que é preciso garantir a inclusão de todos os nossos estudantes. E quando eu falo garantir, eu não penso apenas nas deficiências físicas, né? Ou dificuldades físicas, mas intelectuais também. Então, todos os nossos estudantes podem realizar essas práticas. Tá? É preciso aí orientação, é preciso acompanhar um pouquinho mais de perto, né? Mas vale a pena inserir todos os nossos estudantes. É um direito, né? Uma possibilidade deles de se perceberem nesse espaço de forma mais ativa, tá bom? Maravilhas. Como que eu vou organizar essas atividades? Então, eu vou observar aí a questão do espaço e dos materiais que vão ser utilizados, mas para isso, né, sempre vou reforçar essa fala, é preciso que seja assistido às 2 primeiras aulas, né? De cada aula, no caso aqui a gente está falando das aulas completas, nesse caso a aula 1.1 e 1.2, para melhor contextualizar esse momento da 1.3. Esse contextualizar facilita o entendimento do nosso estudante em relação à teoria e à prática dos conteúdos, né, das atividades que serão aplicadas. Nesse primeiro momento, que é a roda inicial, lembra que eu falei que existem os pilares da educação? E aí, dos pilares, eu trouxe aqui a representação de pilares, né, de colunas romanas, gregas, para trazer para você, caríssimo professor, esses 4 momentos super mega importantes aí. E aí, nesse momento da roda inicial, eu tenho a abordagem conceitual que inicia, né, essas nossas atividades. Então, são os 5 minutos iniciais e o nosso estudante ele estará aqui, ó, no primeiro pilar, no pilar do conhecer. E o que eu vou fazer, profilhos, nesse pilar do conhecer, né? O que eu vou abordar, como que eu vou proceder aqui? Já te falo, tá? Seguinte, nesse primeiro pilar do conhecer, a gente vai apresentar a relação entre a teoria e a prática e trazer a noção de aplicabilidade no cotidiano do nosso estudante. Como que eu posso fazer? Eu posso explorar a diferença entre ser fisicamente ativo e também ser sedentário. Então, eu já consigo fazer um comparativo, ok? Vou destacar pequenos hábitos diários que podem impactar aí a saúde do nosso estudante. O que ele poderia colocar? Se ele se desloca, vamos supor, né? Não sei qual é a realidade no momento desta aula para a turma que está ouvindo agora, mas
vamos supor que o nosso estudante ele se desloque muitas das vezes de carro, né? Se há uma possibilidade de fazer uma troca saudável do carro, né, por andar, fazer uma caminhada, uns 20 minutos, uns 30 minutos, é uma possibilidade de fazer trocas. Se, por exemplo, nosso estudante tem escada, lance de escada na escola, e aí ele resolve ir pela rampa, tem uma rampa e tem a escada, ele prefere ir pela rampa, né? O que ele poderia fazer aí para fazer uma troca saudável? Ele poderia ir pela escada. Então perceba, prof, que são ideias que o nosso estudante vai poder pensar no seu cotidiano, no seu dia a dia, de fazer essas trocas, de fazer pequenos hábitos diários que vão impactar a sua saúde, que vão lhe trazer um benefício à saúde. Podemos também aqui, prof, demonstrar como o comportamento sedentário afeta a saúde física e também a saúde mental aí a curto e a longo prazo. Então, nesses primeiros 5 minutos, essa conversa, esse bate-papo, essa troca de ideias, instigar, trazer questionamentos mesmo. Tudo bem? Continuamos aqui, olha só. Passei pelo primeiro pilar, venci o pilar do conhecer, agora chegou o momento tão aguardado, né, por eles, que vem a ser aí com os pilares conviver e fazer. Então nós temos agora 2 pilares aí que realmente vão levar à prática. E nesse momento o tempo será de 25 minutos para a gente trabalhar a abordagem procedimental. Então é hora de praticar mesmo. Nesse momento, prof, é onde eu trago as sugestões das atividades, né? Trago 3 atividades. Aí, vou até entrar aqui nesse slide. Você pode estar olhando assim, prof, 3 atividades e vai dar tempo? Se fizer as adaptações necessárias dentro do contexto da sua escola, vai dar super mega tempo, né? O tempo vai ser pontual, né? Vai depender aí da qualidade das ações, do direcionamento das ações. Então, eu tenho 3 atividades aqui sugeridas. O que eu posso propor? Posso sugerir. Digamos que você, prof, tem aí uma turma grande. A gente tem turmas muito pequenas, muito mesmo, e temos turmas grandes. Então, se você tem, por exemplo, uma turma grande, dá para dividir em pequenos grupos, realizando cada grupo, posso dividir aí 3 grupos, cada um pega uma atividade, aplica uma atividade, né? Se permite realizar uma atividade, é uma sugestão. Se o grupo é pequeno, pode-se escolher, mas a ideia é que faça o máximo de atividade possível, né? Dentro do contexto, dentro da disponibilidade de materiais e de espaços também. Então, quais são essas 3 atividades? Então, eu tenho a atividade número 1, que é o desafio das atividades diárias. Eu tenho a atividade de número 2, que é aí o quiz físico interativo, né? Sedentarismo versus estilo de vida ativo. E eu tenho a atividade de número 3, que é a rota dos movimentos na jornada ativa. Então, são 3 sugestões de atividades. Vou já te dizer como é que vai ser, como é a condução para cada uma delas. Mas tem material também acompanhando o anexo, né, do roteiro da aula e explica um pouco mais também aí essas atividades. Então, todas essas aulas, quando forem completas, a gente tem esse momento e tem um direcionamento. Tem um roteiro da aula prática, tem esse momento aqui da orientação didática para você e aí a gente consegue aplicar aí com os nossos estudantes. Tudo bem? Então, sigamos. Vamos olhar aqui, então, esse slide. Olha só. Atividade de número 1, ela fala aí sobre os desafios das atividades diárias. Qual é o objetivo, prof. Iris? O objetivo é demonstrar como que é possível integrar pequenas atividades físicas ao longo do dia. Essa é a proposta, né? A essência dessa atividade. Como que nós vamos fazer? Então, nós temos aí que orientar para que esses estudantes criem cartões de atividades físicas. Então, pode-se dividir a turma em pequenos grupos, né? Distribuir cartões com exemplos de atividades físicas
que podem ser incorporadas na rotina, ok? E aí pode-se utilizar de imagens, de recortes, fica aí a critério da melhor forma que se encontrar aí na escola, tudo bem? Cada grupo terá que montar um cronograma de um dia típico, mostrando aí como inserir essas atividades no cotidiano. Por exemplo, subir escada em vez de usar o elevador, né? Vamos dar uma sugestão como essa. Então, na segunda-feira vai ser o dia de subir escada e não usar o elevador. Outra sugestão, né? Outra ideia, né? Aí vai da criatividade dos nossos estudantes. Caminhar até a escola, né? Se for uma distância razoável da casa do estudante para a escola, é uma outra sugestão. E aí nós vamos provocar para que eles pensem nas possibilidades de inserir aí atividades no cotidiano, atividades físicas no cotidiano. Depois, prof, cada grupo, aqui no tópico 3, cada grupo apresenta o seu cronograma e os colegas podem sugerir outras ideias. Então, vai ter aquele momento de bate-papo, de troca de ideia também, certo? No final, nós iremos aqui destacar a importância de fazer pausas ativas e incluir atividades físicas diárias, mesmo que sejam curtas. Trabalhar ali um pouquinho do cardio, trabalhar um pouquinho aí dessa percepção aí respiratória, dessa circulação sanguínea. Então, tudo isso deve ser levado em conta. E aí nós temos aí uma ideia de proposta do que eles podem estar inserindo, né? Ter um momento aí de prática de alongamento, um momento de percurso da escola ou de um local para o outro se deslocando com uma bicicleta, buscar utilizar-se mais da entrada de luz solar e fazer esses alongamentos, ginástica laboral, respiração, fazer a troca aí de um percurso que é feito de uma forma, fazer de outra. Então, eles vão começar a pensar nas diversas possibilidades. Tudo bem? Perfeito! Vamos para a atividade 2, então? Atividade 2, ela fala aqui de um quiz interativo sobre o sedentarismo versus o estilo de vida ativo. O que a Prof. Iris propõe aqui? Que a gente faça, trabalhe com o nosso estudante essa percepção sobre os impactos do sedentarismo e os benefícios que a gente encontra relacionado ao exercício físico. Isso de forma interativa e de forma prática. Então, a gente já tem aquela primeira noção na primeira atividade e agora a gente vai incentivar um pouco mais. Primeiro, nós vamos criar um quiz interativo com perguntas sobre conceitos de sedentarismo. Então, essa aula, lá no início, na parte da abordagem conceitual, já dá uma base muito boa para que a gente consiga trabalhar o sedentarismo e o comportamento sedentário. E também, né, os benefícios aí atrelados ao exercício físico. Na sequência, cada vez que os estudantes acertarem uma pergunta relacionada, e aí a gente pode ter diversos níveis de pergunta. A gente coloca uma ou outra muito fácil, faz uma mais elaborada, que faça com que eles pensem um pouco mais, né, nesses benefícios, o que acarreta a questão desse comportamento sedentário. E, no caso aí, eles ganham o direito de pular a próxima rodada de exercícios. Como tópico 3, para os que errarem, aliás, há uma sequência de exercícios. Por exemplo, agachamento, flexões, polichinelo, entre tantas outras possibilidades, dependendo do material que tiver na escola. Então, fez a pergunta, fulano, responde a pergunta X. Ele respondeu errado, ele vai ter que pagar uma prenda, né? Ele vai ter que se desafiar. Qual vai ser o desafio para esse estudante? Vai ter que fazer aí uma abdominal, por exemplo. Vai ter que fazer 5 repetições de abdominal. Então, ele vai fazer. Se na próxima questão ele acertou, então ele pode pular a próxima a próxima pergunta, né? Ele ganha esse bônus. Mas aí vocês podem fazer os combinados também.
O quiz, ele se alterna entre perguntas e exercícios, criando aí um ambiente mais dinâmico, né? A gente vai, no mínimo, arrancar algumas gargalhadas, né? Porque vai ter aqueles estudantes que vão fazer de tudo para acertar e não ter que pagar, não ter que fazer exercício, e vai ter aqueles que vão fazer com gosto e vão acertar, vão errar, vão se cansar, vão ficar um pouco mais... como é que fala? Um pouco mais integrado, aí, entendendo a proposta da aula. Então, a ideia é perceber os impactos do sedentarismo e os benefícios do exercício físico para a vida do estudante. E a última atividade aqui se chama Rota de Movimentos, uma jornada ativa. Qual a ideia, prof? Fazer os nossos estudantes se exercitarem e, em especial, utilizando aí diferentes tipos de exercícios e as suas influências no corpo. Então, a gente vai trabalhar aí as capacidades físicas, como força, flexibilidade, resistência, tá bom? E aí, no caso, como que eu vou fazer isso? Eu vou montar estações. O que são estações, profilhos? Estações são espaços que eu deixo para realizar determinado exercício. Vamos supor que nesse cantinho da sala aqui vai ser o espaço para fazer abdominal. No outro cantinho vai ser o espaço para fazer uma corrida no mesmo lugar. No outro cantinho vai ser um espaço para pular corda. No outro vai ser um espaço para fazer flexão. E assim vai indo. Então isso a gente chama dentro da educação física de estações, de circuito, né, de exercícios. E aí, aqui, para trabalhar uma resistência, eu posso trabalhar aqui com polichinelo. Para eu trabalhar força, eu posso trabalhar com flexões. Para eu trabalhar flexibilidade, né, eu posso fazer alongamento para pernas, alongamentos para os braços. E para o equilíbrio, eu posso trabalhar aí a postura da árvore, da yoga, do yoga, né? Ou outros tipos de exercício também que trabalha esse equilíbrio, que ele tem que se concentrar sem ficar balançando o seu corpo, tá bom? Acredita que tem gente que não consegue ficar paradinho de olhos fechados por alguns segundos, que já começa a balançar o corpo inteiro? Então isso também tem correlação aí com equilíbrio, e isso se trabalha muito nas aulas. Dentro dessa aula, os nossos grupos de estudantes vão passar por todas as estações. Então, eles vão realizar aí 1 minutinho de cada uma dessas práticas, vai passar por cada uma dessas estações. Então, na estação 1, que tinha agachamento, ele vai fazer ali durante 1 minuto. É rápido, profilhos? Não, não é rápido. É de forma tranquila, tá bom? Sempre reforçar para que ele observe aí a postura, a respiração, para que ele tenha consciência do exercício que está realizando. Tudo bem? Em cada rodada, os nossos estudantes vão refletir rapidamente sobre como o exercício afetou o seu corpo. Nesse daqui eu percebi um pouco mais de força. Nesse daqui eu senti um pouco mais de cansaço. Nesse daqui eu trabalhei mais a minha flexibilidade, trabalhei a expansão aí dos movimentos. Então eles vão dizer com as palavras dele qual foram as suas percepções, certo? Então vamos discutir aí os benefícios de cada tipo de exercício e qual foi a importância encontrada aí para incluir todos em uma rotina balanceada. Então nós vamos ter aí a presença de diversas práticas sendo realizadas aí pelos nossos estudantes. Então essa são as sugestões de práticas. Dentro do material, prof, eu deixei uma sugestão de um quiz interativo com 20 perguntas e todas elas têm respostas, tá? Você pode utilizar, tá, desse quiz, pode elaborar um outro, pode sugerir que eles criem, tá bom? E aí vai desafiar os nossos estudantes dentro daquela atividade. E para todas essas atividades que nós vamos realizar, nós vamos propor para que o nosso estudante seja protagonista, que ele faça além daquilo que a gente está falando para ele, daquilo que a gente está propondo, que ele pense fora da caixa, né, com relação ao exercício físico, que ele possa envolver os seus familiares e os seus amigos, que
ele utilize aí, ele ou ela utilize o mínimo de material possível, tá? Muito bem. Estamos caminhando aí para o final, né? Voando para o final. Já vencemos o pilar do conhecer, o pilar do conviver e o pilar do fazer. E aí chegou o último pilar, que esse daqui é um processo, né? A gente entende que é um processo que trabalha aí na roda final a abordagem atitudinal. Os 5 minutos finais que eu falei para vocês lá no início da nossa conversa. Tudo bem? Esse é um momento de diálogo, de reflexão, de interação. E aí a gente pode trabalhar nesses 5 minutos finais a reflexão, a discussão e o debate acerca da experiência, né, daquilo que eles vivenciaram. Como é que foi tudo isso? A gente pode identificar pequenas mudanças que poderemos adotar no dia a dia para reduzir esse comportamento sedentário e também adquirir uma consciência, né, que as nossas pequenas ações podem gerar grandes resultados. Também podemos trabalhar aí e identificar momentos em suas rotinas onde o comportamento sedentário vai predominar e incorporar pausas ativas como forma de combatê-lo. Então, isso aqui são pontos que a gente pode estar abordando nesses 5 minutos finais. Além do que, precisamos estimular os nossos estudantes a registrar, e aí eu vou dar um destaque aqui, vou deixar bem marcadinho aqui com o meu marca-texto, que todas as aulas, prof, eu gostaria muito de contar com a sua colaboração, tá? Com o seu estímulo, com o seu incentivo, para que os nossos estudantes registrem tudo, tá? E eu vou vir aqui nesse slide, né, deixei ele bem marcadinho nessa frase aí, de registrar tudo, tá? Todas as etapas, todos os processos, que aí a gente consegue perceber esse caminhar, essa aprendizagem aí dentro das aulas de educação física. Tudo bem? Então, conto com você para que eles registrem com fotos, registrem com mapas mentais, registrem com vídeos, registrem aí todas essas atividades. É importante que a gente oriente aí os nossos estudantes para que eles falem, para que eles relatem, para que eles contem as suas experiências de como é que foi realizar na sua casa, se encontrou alguma dificuldade, né? E a gente pode se utilizar de diversos meios para chegar nesse ponto. Tudo bem? Falo para você que todas as atividades podem ser adaptadas dentro do contexto da realidade encontrada, tá? Então, tudo que a Prof. Iris trouxe aqui pode ser adaptado. O que a gente não pode perder de ponto focal aqui é a habilidade que a gente quer trabalhar na aula, é o objetivo que a gente quer chegar, tá bom? Então, podemos utilizar materiais acessíveis, foto, vídeo, imagens, enfim, o que tiver aí dá para ser utilizado. E eu chamo já, né, incentivo aí para que você chame os nossos estudantes, para que eles realizem aí todas as nossas práticas, que você possa realizar também junto, se divertir junto, crescer junto com eles também, ok? E tá sempre motivando porque você faz essa ponte aí junto comigo. Eu conto com você, hein, prof? Então, eu fico por aqui e a gente se vê em outras aulas, em outras orientações. Tchau, prof!